Olá pessoal, estamos aqui então para dar essas dicas de recurso para você nesse momento da segunda fase, aquele momento um tanto tenebroso, que você deve estar desesperado. Ai professor, eu não sei se eu passei, eu verifiquei lá a minha nota, eu estou com 0,1, preciso de e-mail, não sei, e agora? Bom, a gente está aqui então para te ajudar, a gente vai passar algumas dicas com relação à prova aqui, você deve acompanhar os vídeos dos outros professores, e eu vou tratar aqui com vocês da questão número 1. Então vamos lá, a questão número 1 era aquela questão que falava de uma portaria de agência reguladora que proibia os médicos de prescreverem medicamentos que não tivessem similares no país. E aí ele depois tratava que tinha uma associação de âmbito nacional e perguntava depois para vocês, em primeiro lugar, se é possível a propositura de ADPF contra a portaria emitida por essa agência reguladora. O gabarito veio e trouxe que a resposta seria possível sim, então a ADPF, porque se tratava de norma secundária. Foi aquilo que nós já mencionamos lá nas primeiras impressões. Nós dissemos para vocês, a portaria ela é um ato então secundário, ou seja, temos os atos primários, que são a lei, por exemplo, emenda constitucional, que são aqueles do lado do artigo 59 da Constituição. E a portaria é um ato infralegal que trouxe uma disposição. E aí você tinha que comentar o quê? Que pela força do princípio da subsidiariedade, como a DI só pode ser proposta contra lei ou ato normativo federal ou estadual, a portaria, por ser uma norma secundária, não caberia, então, não poderia ser objeto de ADI. Logo, seria, então, objeto de ADPF. Foi isso que constou aqui no gabarito da FGV. E se você não colocou isso, o que você pode, talvez, um argumento bom para você usar no seu recurso? Em primeiro lugar, o enunciado, ele não deixava muito bem claro se essa portaria ela violava direta ou não, ou indiretamente a Constituição. Então você pode argumentar nesse sentido. Em primeiro lugar, você diz que, por não estar expresso se ela violava diretamente ou não a Constituição, já o STF entende que, para ser proposta uma ADI ou uma ADPF, teria que ser primeiro verificar se há violação direta da Constituição. Em segundo lugar, em alguns casos, a portaria ela pode ter um caráter normativo. Sim, ela pode ser, na verdade, ter aqueles caráteres de generalidade e abstração que façam com que ela tenha, então, ela assuma esse caráter normativo. Logo, se ela assume um caráter normativo, você deveria propor o quê? Uma ADI e não uma ADPF, porque, como já dito, na ADPF nós temos aquele princípio da subsidiariedade. Se a portaria tem um caráter geral e abstrato, ela assume, então, esse caráter de ato normativo e você deveria, então, propor uma ADI. Isso, então, é uma dica que, se você, eventualmente, não colocou que caberia a DPF, você pode argumentar nesse sentido, ok? No item B, ele perguntava se a associação tem legitimidade para a propositura daquela DPF. Óbvio, sim, não temos nenhuma uma questão assim de grande dificuldade. Ela pode, sim, está naquele rol do artigo 103, inciso 9, lá da Constituição, que diz que a associação, confederação e associação de caráter nacional têm legitimidade para propor a DPF. Lembrando que isso porque o artigo da lei da DPF diz que são os mesmos legitimados da ADI. Logo, você aplica o artigo 103 e ela pode propor sem qualquer problema. Lembrando que a associação precisa demonstrar a pertinência temática. Sim, é aquela relação entre o objeto da ADI e os fins institucionais da associação. Se você colocou isso, acertou, parabéns, ok. Essa não tem muita dificuldade, essa questão está expressa no artigo. E por fim, ele dizia na letra C, se pode um Estado instituir uma DPF no plano estadual. No plano estadual, a princípio, não tem lá previsão de ADPF. Nós temos a previsão de representação de inconstitucionalidade, como dispõe o artigo 125, lá da Constituição. Mas a gente pode pensar que, pelo princípio da simetria federativa, paralelismo constitucional, é totalmente possível que os Estados, como membros da federação, então, eles possam instituir lá no seu âmbito a DPF, mediante o quê? Uma alteração, uma emenda constitucional na Constituição Estadual, que vai lá e prevê, então,
o caso de ADPF. Nós até nas nossas primeiras impressões mencionamos que isso ocorre inclusive no estado do Alagoas. Nós temos lá no artigo 133, inciso 9º do estado do Alagoas, é possível então ADPF. E se eu não coloquei isso, professor, o que eu faço? Bom, você poderia argumentar no sentido de que, como não há previsão expressa na Constituição estadual, e mesmo porque no artigo 125 só faz menção à representação de inconstitucionalidade, a doutrina e parte da jurisprudência entendem que então não seria possível a criação disso no âmbito estadual. Seria algo que a própria Constituição só disse que cabe representação de inconstitucionalidade, então não poderia criar uma DPF no âmbito estadual. Ok? Então, essas foram aqui as dicas com relação à questão 1. Peço para você, então, que se atente, né, com relação aos recursos, os prazos, lembrando que é até domingo, não percam o prazo, não deixem para a última hora. Faça o seu recurso, de preferência no editor de texto do seu computador, depois pegue, selecione, copie e cole já direto lá na caixa de texto que tem no site, para você não perder tempo. Já salva e envia seu recurso o quanto antes e vamos aí aguardar que a FGV possa dar provimento a ele, ok? Então eu me despeço aqui, até mais.